Fala aí, galera que estuda para concurso militar. Recebi hoje essa questão aqui para a gente resolver, uma questão maneira de termodinâmica. Não sei qual é a origem, mas achei ela muito legal. A gente vai parar aqui para resolver ela por um segundinho. 2 mols de um gás perfeito com Cp igual a 3R em joule, unidade, né? Joule por Kelvin-mol. Inicialmente é uma pressão P0, volume V0. É submetido a um processo isotérmico, recebendo calor igual a P0, V0 joules. Em seguida, em um processo adiabático, o gás volta à pressão P0. Desta forma, a nova temperatura do gás é igual a. A gente tem lá um monte de respostas possíveis, lá um monte de alternativas. Só, qual que é a coisa que você precisa ficar atento quando você vai resolver um problema desse? Para você não cair na furada de ficar tentando trabalhar com uma coisa e você nunca vai conseguir chegar no teu resultado, né? Alguma variável que você não tem informação suficiente, começa escrevendo os estados. Veja, a gente tem duas transformações aqui. Então, nós temos três estados. Começa em um, segundo estado após a primeira transformação, terceiro estado após a segunda transformação. Então, você começa anotando. Inicialmente, o que é que nós temos? Um gás com pressão P0, volume V0, temperatura T0. O que acontece aqui, então? Ele sofre uma transformação isotérmica. O que eu sei sobre a isotérmica? Mantém temperatura. Falou alguma coisa sobre o seu volume? Não. Então, nova pressão, novo volume a princípio. Vou chamar de P1, V1. E a nova temperatura, P0, mantido porque é isotérmico. Depois vem o processo adiabático. Qual que é a coisa interessante aqui sobre esse processo adiabático? É que, sendo este processo adiabático, a gente, teoricamente, não saberia nada sobre o estado final. Mas ele fala para a gente que volta à pressão original, P0, portanto. P0. Volume, não sei nada. V2, então. E a temperatura é uma nova que eu também não conheço, e é esta que eu quero descobrir. Olha qual que é a coisa interessante aqui agora. Você já vê que uma coluna aqui está totalmente desfavorável para você. Volume. Tem três volumes diferentes. Quanto para pressão e temperatura, tem apenas dois. A gente já sabe que quaisquer coisas que nós formos fazer aqui, a gente tem que procurar trabalhar com pressão e temperatura. Tranquilo? Bom, sem mais delongas, o que a gente faz então? Temos aqui um processo isotérmico e ele fala sobre o calor que é recebido. Então vamos lá, primeira lei da termodinâmica, ΔU, Q menos W. O que acontece num processo que é isotérmico? ΔU é zero, não há variação de energia interna, Q é igual a W. Em outras palavras, calculo qual é o trabalho, porque eu sei calcular o trabalho, e vou saber qual é o calor para igualar. Quem que é o meu trabalho isotérmico? Meu trabalho isotérmico, nRT0, logaritmo natural de VF sobre V0. É a formulinha para a gente saber. De onde vem essa fórmula? Integral, tá? Show? Integralzinho, você tira essa fórmula aí. Você vê que o trabalho ele é integral de PDV. Você, num caso isotérmico, você usa o fato de que PV é nRT. Isola o P, você vai encontrar que P nRT sobre V. Você vai, então, tirar a integral de nRT sobre V dV. Integral. nRT sai da integral de 1 sobre V dV, ln de V. Aplica no início e no fim, tá aqui. Dá esse resultado, tá? Então, só para a gente lembrar de onde que vem esse negócio aí. Bom, substituindo aqui os valores que nós temos, né? O que eu chamei, ao menos, não estou chamando de VF, estou chamando isso aqui de V1. Tá, beleza. Bonito. O que eu faço com isso? Cara, você vai observar aqui o seguinte, que PV é nRT. Então, o que que é nRT0? nRT0 é T0V0, né? Substituir aqui o estado inicial, T0V0, nRT0. Então, você substitui ali que o teu trabalho, ele é P0V0, logaritmo natural de V1 sobre V0. Tá, e agora? E agora que eu sei que o trabalho é igual ao calor, eu sei que o calor é P0V0. Então, você escreve ali, P0V0 é igual a P0V0, ln de V1 sobre V0. Coisa mais fácil do mundo. Isso aqui corta, corta, dá 1.
Ln, que dá 1, tem que ser o número de Euler. V1 sobre V0 é o número de Euler, então, o que significa dizer que V1 é EV0. Tá. Aí, quando você olha uma coisa dessa, você pensa, maravilha, vou seguir em frente, então, com esse volume. Calma, você já viu que aqui você não conhece o segundo volume. Você vai empacar, você vai ficar preso, tá? A coisa vai ficar feia. Você só vai ter mais trabalho. O que que você faz aqui? Você sabe o volume e você sabe a temperatura, cara. Porque a temperatura nesse novo estado é T0. Você descobre qual é a pressão P1. Como? PV igual a nRT outra vez, certo? Então, melhor ainda, transformação isotérmica, P0V0 igual a P1V1. P0V0 já sei, é dado pela questão. P1 é o que eu quero descobrir. V1 é EV0. Corta V0 por V0. Então está aí um resultado bem mais importante para a gente. P1 é P0 sobre E. Tá. E agora? E agora a gente está quase lá. Já resolvemos uma das piores partes. Agora vamos para a próxima transformação. O próximo processo é adiabático. Essa aqui a gente está tratando da isotérmica, vamos agora para a adiabática. O que que acontece na transformação adiabática, gente? O jeito fácil de você lembrar é P0V0 elevado a gama. Isso é a coisa que você precisa lembrar. 0V0 a gama é igual a PFVF gama. Quem que é gama? Gama você precisa saber também que o gama ele é exatamente a mesma coisa que você pegar o seu valor de CP dividido por CV. Então, ele é CP dividido por CV. No nosso caso, ele deu o valor de CP. Quem que é CV? Você lembra lá que a nossa relação, muito importante, CP menos CV é igual a R. 3R menos CV igual a R, CV igual a 2R. Substituindo no gama, gama é igual a 3R sobre 2R, gama é igual a 3 meios. O famoso gama é igual a 3 meios do gás ideal, do gás perfeito. Gama é igual a 3 meios. O que a gente faz agora com gama igual a 3 meios? Você já sabe uma parte. Só que olha o problema. A gente está trabalhando com pressão e volume. De novo, você quer saber temperatura. Cadê a temperatura aqui? Não vai te ajudar. A gente vai fazer o que em vez disso? Volume, não sabemos muita coisa sobre este volume, ele nem nos interessa saber este novo volume. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer aqui já uma troca. Eu vou utilizar o fato de que PV é igual a nRT e que o volume, então, é nRT sobre P. E vou, com isso, reescrever os volumes aqui. O que que eu teria? Teria P0, vai dar o que aqui? nRT0 sobre P0 elevado a gama, igual PF, que aqui, no nosso caso, a gente está falando de um valor de P0, mas a gente substitui isso já já, PF. Quem é VF? NR, PF, PF elevado a gama. O que você faz agora? Olha só, simplificação. Tem NRT, tem NR elevado a gama dos dois lados, cortou, cortou. Sumiu NR elevado a gama. O que você faz agora? Você tem aqui P0, P0 elevado a gama sobre P0 elevado a gama. Ou seja, olha o que acontece aqui. Isto é elevado a 1. Então, você pode simplificar, fazendo uma divisão aqui de bases iguais. Você vai ter P0 elevado a gama menos 1. Então, você vai ter, se você fizer isso aqui, some com esse cara, gama menos 1. Mesma coisa do lado direito. PF gama, P gama PF. Gama menos 1. Viu? Já estamos quase lá. Falta muito pouco agora para a gente conseguir resolver o problema. Muito pouco mesmo. O que eu preciso fazer agora? Preciso substituir aqui os valores que eu já tenho.
Então, os meus valores aqui de T0, P0 para esta diabática são esses valores aqui, de pressão e temperatura inicial do processo adiabático. Quem era a pressão? Esta aqui que eu calculei. Quem é a temperatura? O processo era isotérmico, a temperatura é a mesma que a inicial. Substituindo os valores, então. A gente vai ter o quê? Ó? P0 elevado a gama. Deste lado aqui era o P1, vai ficar P0 gama menos 1. Já posso substituir o gama por 3 meios, né? Fica o quê? P0 elevado, gama menos 1. 3 meios menos 1 é 1 meio, dividido por E elevado a mesma coisa. Já vou jogar esse E aqui para cima. E elevado a 1 meio. Isso aqui igual TF elevado a gama. TF é quem eu quero saber. Eu estou ali chamando de T2. Elevado a gama, que é 3 meios. Dividido pela pressão final. Pressão final, o problema falou que é igual à inicial. P0 elevado a 1 meio. Cancelou e cancelou aqui. E o que se acontece agora? Você vai ter só que resolver essa parte aqui de cima. O que eu vou fazer? T0 elevado a 3 meios, E elevado a 1 meio, T2 elevado a 3 meios. Vou elevar todo mundo ao inverso aqui. Vou elevar todo mundo a 2 terços. Se eu elevo a 2 terços, o T0 fica só T0. Se eu elevo isso aqui a 2 terços, corta 2 com 2, fica E elevado a 1 terço. E aqui fica o T2, que é o que eu quero descobrir. Então, já descobri que T2 é igual a T0 E elevado a 1 terço. Se você for olhar as alternativas, nenhuma tem isso. Porque ele quer que você volte. Volte como? De novo, PV igual a nRT. Quem quer a temperatura, então? T0 é a mesma coisa aqui. P0V0 sobre NR. No nosso caso, N é 2, porque a gente tem 2 mols. T0 é P0V0 sobre 2R. Vamos ter, então, que a nova temperatura é P0V0 sobre 2R e elevado a 1 terço, que é a mesma coisa que a raiz cúbica de E. Está aí, então, a resposta desta questão resolvida. Questão bem interessante aí, envolve vários conceitos e manipulações. Tem que ficar esperto aí, porque senão essa é uma daquelas que se você não ficar ligado no que você tem de informação, você vai empacar, vai ficar dando voltas, né? Vai encontrar talvez um novo valor de pressão, aí você vai ter que jogar de novo no PV NRT, de novo, de novo. Vira um ciclo sem fim quase. Isso aqui é uma que tem que ter método, né? Tem que chegar, ver o que você tem e resolver ela com um método na calma, pragmático, né? Que aí dá certo. Bom, pessoal, espero ter ajudado vocês aí. Até a próxima, então. Valeu!